O Senhor me disse que nós, em muitos momentos, seremos tentados a voltar atrás, mas para que você não retroceda, você precisa compreender 5 pontos que nós achamos aqui nesse texto. Oi, meu amor, bem-vindo de volta. Mais um vídeo aqui no canal. Para mim é muita alegria ter você aqui comigo, é muita satisfação. Agora, nesse mês de janeiro, uma programação um pouco mais reduzida para que você possa curtir esse comecinho de ano com a sua família. Eu acho isso muito importante e a gente está aqui com conteúdo uma vez por semana, às quartas-feiras, mas a partir de 2 semanas daqui para frente, que vai ser em fevereiro, nós voltamos às terças e quintas-feiras e agora horário novo, 6 horas da tarde. Então já vou avisando para vocês se programando para vir me encontrar aqui, viu? Já aproveita que você chegou aqui agora, você viu o título do vídeo, você viu aqui na thumb sobre o que nós vamos falar. Se você acha que já tá achando que é interessante, pode ter certeza que foi o Espírito Santo de Deus que colocou eu no seu caminho e eu acho que só por isso já vale se inscrever. Que na verdade aqui você vê a minha cara porque você serve um Deus que é invisível, porque eu só sou a cara mesmo, né? Porque o dono desse canal aqui é o nosso Senhor e é Ele quem governa, e eu acho que só por isso já vale você se inscrever, porque eu tenho certeza que aqui você vai ser edificado, tanto pelo meu testemunho, pela palavra de Deus. Pra você que chegou agora e não sabe quem eu sou, deixa eu me apresentar só um pouquinho. Meu nome é Letícia Erdi, eu sou cristã e eu sou psicóloga também. E eu tô aqui todos os dias para te ajudar a encontrar uma vida mais plena em Deus e a desmistificar um pouco essa vida cotidiana cristã. Hoje eu vou ser mais objetiva aqui, porque eu tenho uma palavra um pouco diferente para compartilhar com você. Quando eu comecei o canal, eu ficava pensando em formatos para trazer, porque nem sempre vai ser psicologia, nem sempre vai ser só ciência, nem sempre vai ser só Bíblia. Às vezes eu venho aqui para abrir o meu coração com você e a gente bate papo. Mas no comecinho do canal, eu disse lá nos primeiros vídeos, na sala do Sofá Azul, que eu gostaria de abrir um pouco do meu secreto com vocês. E o que é esse abrir o meu secreto? É compartilhar com vocês daquilo que Deus ministra no meu coração durante os meus momentos de devocional. Gente, eu não consigo filmar os meus momentos de devocional para fazer aqueles vídeos emocionantes e bonitos, porque a verdade é que o meu momento devocional eu tô com a cara no chão, cheia de catarro, e aí o negócio tá feio, descabelada. Então assim, meu momento devocional não é bonito e ele é tão íntimo, é tão eu com o Senhor, que eu só abro aquilo que Deus me fala que eu preciso falar. Senão, vocês nunca vão nem ficar sabendo. Então, eu acho muito importante eu ter esse momento onde é eu, você, Deus e a Bíblia. Porque vai ser aquele momento que é do coração do Senhor, do meu coração para o seu coração. Então, eu venho convidar você a pegar a sua Bíblia, porque a palavra que o Senhor me pediu para compartilhar com você nessa quarta-feira de hoje é que você não deve voltar atrás de onde Deus já te tirou. O texto que vai basear o nosso bate-papo, eu quero trazer 5 pontos breves para vocês, mas às vezes eu me empolgo, né? E o que é breve, se deixar vir até amanhã. Tá em Gênesis 24, do versículo 2 ao versículo 8, e a palavra de Deus diz o seguinte: certo dia, Abraão disse a seu servo mais antigo, o homem encarregado de sua casa: faça um juramento colocando a mão debaixo da minha coxa. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananeias que vivem aqui, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para o meu filho Isaque. O servo perguntou: e se eu não encontrar uma moça disposta a viajar para um lugar tão distante de sua terra? Devo levar Isaque para morar entre os seus parentes, na terra de onde o Senhor veio? Não! Ponto de exclamação. Não! Não é só um não, ponto. Não, é um não. Respondeu uma ordem. Respondeu Abraão: cuidado! Outra ordem. Não leve meu filho para lá de jeito nenhum. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal,
prometeu solenemente dar essa terra a meus descendentes. Ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para o meu filho. Se ela não estiver disposta a acompanhá-lo de volta, você estará livre do seu juramento. Mas não leve meu filho para lá de maneira nenhuma. Aqui a gente vê que na história, momentos antes dessa conversa aqui, a Bíblia vai dizer que Sara, esposa de Abraão, ela falece. E que agora Abraão está preocupado com seu filho porque ele já está ali perto dos 40 anos, ou já com 40 anos, a Bíblia não fala. A Bíblia fala que Isaac se casa com 40 anos, então aqui ele está entre 39 e 40. Mas Abraão se preocupa com Isaac e ele chama o seu servo de confiança e ele dá uma ordem. Ele encarrega esse servo de voltar lá na terra de Padã Arã, que era a terra que Gênesis 12 vai contar quando o Senhor encontra com Abraão. Ele fala assim: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você não sabe onde você está indo, mas eu vou te mostrar qual que é essa terra que você vai. E é uma terra que mana leite e mel. E então, a essa altura, Abraão morava em Padã Arã e ele abandona tudo e ele parte em direção a essa terra prometida. E eu estava meditando com o Senhor nessa palavra, eu estava fazendo a minha leitura corrida da Bíblia, eu leio a Bíblia em sequência, mas às vezes o Senhor me direciona por alguns textos, e eu estava lendo sobre isso, e eu me lembro que isso foi no comecinho de 2024, que eu comecei a ler a Bíblia em 2024, geralmente você vai levar uns 2 anos para ler a Bíblia toda, né, se você ler assim pausadamente, e o Senhor me agarrou nesse texto. E o Senhor falou comigo: Letícia, não volte para o lugar de onde eu já tirei você. E esse texto, ele vai trazer 5 pontos que pegaram muito a minha atenção. E quando eu estava elencando os temas para falar agora, no mês de janeiro, sobre como nós poderíamos começar o ano, o Senhor me disse que nós, em muitos momentos, seremos tentados a voltar atrás, mas para que você não retroceda, você precisa compreender 5 pontos que nós achamos aqui nesse texto. Primeiro ponto, aqui, logo no primeiro versículo, nos primeiros versículos que nós lemos, diz assim: jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananeias que aqui vivem. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com você, para que você não retroceda: saiba onde você está pisando. Abraão, ele sabia que ele estava na terra de Canaã. Não era só saber onde ele estava geograficamente, mas Abraão sabia que a terra em que ele estava era a terra prometida. Abraão também sabia que por ele estar naquela terra prometida e servir a Deus, e que os cananeus eram deuses pagãos que não adoravam o Deus Todo-Poderoso Yahvé, que ele sabia que ele não deveria se misturar com aquele povo. Embora aquela terra estivesse prometida aos seus descendentes, naquele exato momento ela era tão somente uma terra prometida. Ela não era uma terra apossada, ela não era uma terra conquistada. Portanto, essa terra, apesar dela carregar a promessa de ser, ela ainda não era de Abraão. Então, o povo que morava na terra de Canaã, era um povo extremamente pagão, era um povo contra a vontade de Deus, era um povo idólatra, um povo abominável aos olhos de Deus, tanto que Deus já havia falado para Abraão uma promessa de destruição de Canaã, mas ele fala: eu ainda não posso destruir esse povo agora e te dar agora essa terra, porque existe ainda uma medida da minha taça de ira que precisa se encher, e no devido tempo eu usarei Israel para executar juízo sobre essa nação. Mas essa terra, toma aqui um cheque pré-datado, essa terra é sua
ela é dos teus descendentes, mas você só vai poder depositar essa terra no tempo devido. Então, Abraão, ele sabia que um casamento entre Isaac e uma mulher cananeia representaria uma aliança. E Abraão não poderia permitir deixar isso acontecer. Por quê? Porque se essa aliança fosse feita para os descendentes de Isaac, quem que herdaria aquela terra? Os cananeus. Porque a esposa de Isaac seria o quê? Uma cananeia. Letícia, o que isso tem a ver comigo? Veja bem, independente da situação em que você esteja vivendo hoje, você precisa entender que, por mais que o lugar onde você esteja hoje carregue uma promessa de ser, mas ainda não seja, você possui uma promessa de avançar e de conquistar e, portanto, você deve tomar cuidado com as suas alianças. Existem algumas pessoas que ainda não entenderam onde elas estão. Você ainda não entendeu onde você está hoje. Porque você olha para onde você está e você fala assim, mas isso aqui ainda não me pertence. O Senhor tem colocado você em situações, em desafios, para te aprovar, para te avançar. Pessoas que o Senhor tem colocado na sua vida para te aperfeiçoar. E você está achando que você tem que fazer aliança com problema, aliança com as pessoas, sem consultar o Senhor. Eu falei de dois tipos de aliança aqui. Aliança com pessoas e alianças com problema. Existem pessoas que elas se permitem abraçar tão profundamente o problema que elas se aliançam com ele, elas não abandonam o problema. Gente, eu nunca vi, tem gente que se agarra no problema e Deus fala assim, me deixa resolver. Não, mas se você tirar isso de mim, não sei o quê, coitada de mim, o que vai sobrar? Uai. Tem gente que se agarra ao problema e não rompe, porque se você tirar o problema da pessoa, você acaba com a identidade da pessoa. Não sobra mais nada. Atenção negativa, atenção por dó, também é atenção. E você se acostumou a ser a coitada, a ser aquela que todos passam a mão e você, recebe ali um afago, não, vai ficar tudo bem. E você tá achando que isso é o que Deus tem para você, mas na verdade você se aliançou de forma errada. Vou te dar dois exemplos aqui. O Senhor te deu uma oportunidade profissional e o Senhor te colocou numa situação de emprego por causa de um propósito em específico que Ele deseja realizar através de você naquele lugar. E ao invés de você ser fiel ao propósito de Deus, você não quer se indispor com as pessoas ao redor, porque afinal de contas, o que essas pessoas vão pensar de você? Vão pensar que você é mau, que você é chato, e elas não vão gostar de você, e elas vão te rejeitar, e você não quer ser rejeitado. Então o que você faz? Você estabelece alianças perigosas com pessoas que não deveriam. Às vezes o Senhor colocou você numa posição de liderança dentro de uma igreja, uma liderança ministerial. Eu não sei com quem eu tô falando aqui, eu não sei onde você se encontra, mas a voz do Espírito Santo, quando eu estava montando esse roteiro, foi muito clara em me dizer: existem alianças que estão sendo estabelecidas com um povo que não é para herdar a minha terra. E você foi colocado ali por uma estratégia do Senhor, mas você não está sabendo reconhecer onde você está. Não é para você casar com o problema, não é para você morar eternamente com o problema, não é para você se aliançar com a situação atual. Você precisa ter o foco onde? Na promessa. Abraão sabia que, embora naquele momento aquela terra não fosse dele nem de seu filho, tão certamente seria. E ele não poderia correr o risco de estar na mão do inimigo. Então ele faz o quê? Promete para mim que você não vai permitir Isaac se casar com uma mulher dessa terra. Segundo ponto, a resposta estava entre os seus. O que ele vai dizer? Você irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para Isaac. A resposta da necessidade de Abraão estava no meio da parentela
dele. O que isso significa de um ponto de vista espiritual? Entre a sua família existe uma aliança espiritual, existe um eco entre aquilo que o Senhor deseja fazer com você através dessa aliança e aquela outra pessoa, ela tem que corresponder espiritualmente em princípios, em valores com aquilo que o Senhor está fazendo com você. E aqui eu não tô falando de casamento, mas apesar da história estar falando de um contexto de casamento, o que eu quero dizer é o seguinte: quando existe uma situação de problema, onde você busca a resposta? Abraão, ele sabia onde ele estava pisando e ele sabia que a resposta não estava ali. Cuidado com quem você tem ido buscar o socorro na hora da sua angústia. Às vezes, por experiências passadas, você acredita que você tem que procurar no meio de amigos que não correspondem à sua fé, que não compartilham da sua fé. E eu preciso dizer o seguinte, que quando eu falo busque alguém da sua fé, eu não estou falando busque alguém da sua igreja necessariamente. Porque, gente, dentro da igreja nós sabemos que existem os falsos cristãos. Mas se você ainda não sabe reconhecer quem são os da fé, eu vou falar muito simples. Olhe para os frutos. Frutos de justiça, frutos de paz, frutos de graça, frutos do Espírito. É tudo que você vê aquela pessoa colhendo e frutificando na vida dela. Ainda é novo na fé e não sabe reconhecer esses frutos, ora ao Senhor para que Ele te dê um sinal esclarecido e inconfundível de que você pode se abrir com aquela pessoa. Às vezes eu sinto muito, mas você passou por uma ferida, até por mesmo dentro de uma liderança na casa do Senhor. E eu lamento, gente, eu também já passei por isso, sabe? De verdade mesmo. Minha família, os meus pais passaram de uma forma horrível. E essa ferida, ela vem como uma ferida espiritual maligna mesmo para te matar na sua fé. Porque se tem um lugar onde você não espera que isso vai acontecer, é entre os nossos da fé. Mas nós não podemos nos esquecer que nós sim somos pecadores e que nós, sem querer, ou às vezes por falta de caráter também, nós vamos ferir uns aos outros. Mas isso não pode matar no seu coração o amor pelo povo de Deus, o amor pela família, pelo corpo de Cristo, ao qual você pertence. Quantos cristãos existem hoje no mundo que perderam a sua fé porque ouviram um conselho errado de alguém que não deveria? Sabe, faz o que te faz feio. Olha, você tá lá, sua esposa não tá te fazendo bem esse casamento, né? Deus quer te ver feliz. Larga dela. E Deus tá olhando assim, ó, com o olhar regalado pra você e fala assim: eu mesmo não quero te ver feliz, não. Eu quero te ver santo. Eu quero te ver irrepreensível, imaculado. E não tem nada, muitas vezes não vai ter nada a ver com felicidade. Sabe? Às vezes o Senhor te colocou naquela vaga da faculdade que era o seu sonho e você está no meio da sua angústia, da sua pressão acadêmica, no meio da sua pressão do trabalho. Você está se permitindo ser contaminado pelas más conversações. A Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem, elas aniquilam os bons costumes. Portanto, saiba onde buscar a sua resposta, e a sua resposta está entre os seus. Quem são os seus? Aqueles que estão ajustados com a palavra de Deus, aquele cujos olhos estão em Cristo. Quer ver um crente maduro espiritualmente? É aquele que quando você vai falar alguma coisa de errado da igreja, ele fala assim para você: olha para Cristo. Olha para Cristo, meu irmão, porque senão, se você for olhar para o homem, você desfalece as suas forças. Pegue uma pessoa madura, seu pastor, ore ao Senhor. Senhor, me ponha uma pessoa no meu caminho para que eu possa me abrir e alguém vai me trazer à luz. Existem casos em que Deus usa assim as pessoas que não são do nosso meio para falar com a gente. Já passei isso várias vezes. Várias vezes Deus usou pessoas que nem eram da minha fé
para falar comigo. Existem pessoas que têm muito conhecimento, que têm essa sabedoria segundo o mundo, sabedoria devida. Se eu quiser resolver um problema profissional, não adianta eu buscar meu pastor para resolver um problema profissional. Uma pessoa qualificada é sem dúvida a melhor resposta. Mas eu preciso saber discernir qual é a ordem da situação que eu me encontro e buscar uma pessoa que tenha uma fé compatível com a minha, para que eu não me perca em meio aos conselhos errados. Porque isso certamente vai me fazer andar para trás. Terceiro ponto, cuidado com as armadilhas. Existe muita distração disfarçada de preocupação. Veja bem aqui no texto. O servo perguntou: e se eu não encontrar uma moça disposta a viajar para um lugar tão distante da sua terra? E se? E se? E se? Gente, e se não existe. Não existe. São conjecturas hipotéticas que nunca aconteceram. O que existe é o que de fato aconteceu. E o que de fato você tem uma ordem para fazer. Ai, mas e se eu for lá e eles não gostarem de mim? A sua ordem ir? Vá. Se eles não gostarem, a ordem não era para que você fosse lá e encantasse ele, era para você entregar uma palavra. Ai, mas e se eu for e não der certo? Deus não tá falando que ele vai dar certo, que vai dar errado. Deus tá mandando você ir. E se eu fizer assim? E se eu fizer assado? Ah, mas e se eu fizer assim e as pessoas me ridicularizarem? Eu não sei qual foi a ordem que você tem recebido do Senhor. Eu não sei qual é a promessa que você tem recebido do Senhor. A verdade é que muitas vezes existem essas falsas preocupações que elas, na verdade, vão ser tentações para que você pegue um caminho mais fácil. E o que acontece? Esses questionamentos, eles surgem como umas preocupações das outras pessoas que estão... Na verdade, essas pessoas estão preocupadas comigo, né? Ué, né? Olha só, parece o papo da serpente. Eva, mas será que foi assim mesmo que Deus disse? Você não vai comer de árvore nenhuma? Olha que perguntinha muito sutil, mas que pergunta do demônio, que era o próprio diabo ali fazendo para ela. Porque, é verdade... e é verdade que na nossa igreja não pode beber. Mas não tem nada a ver. Isso começam a ser questionamentos mesmo, que vão diretos à vontade do Senhor para sua vida. É um ataque direto. Mas porque ele não vem assim, ó. Adora o diabo. Adora o diabo para você ir pro inferno. Porque é um ataque que não é assim tão esclarecido, mas ele vem disfarçado de carinho, porque na verdade aquela pessoa já ganhou o seu coração e você confia muito nela. Mas sabe por que você confia nela? Porque você estabeleceu uma aliança errada. Eu não tô falando que era o caso do servo aqui de Abraão, mas olha só, existia uma ordem, não volta para trás. Você vai sair do meio da tua parentela e você vai para uma terra que eu vou dar para você e para os seus descendentes. E aí você vai falar, mas Senhor, e se eu não encontrar? Talvez de fato o questionamento do servo ele fosse muito verdadeiro, muito genuíno, mas nós devemos ter os nossos corações com discernimento e com alerta para sabermos reconhecer quais serão as armadilhas que vão surgir. E saber identificar, essa voz que eu ouço, ela é uma voz que se parece com quem? Com o meu Senhor? Essa voz está alinhada com a ordem que o Senhor me deu? Ou essa voz, ela vem diretamente contra aquilo que Deus me deu? Porque se Abraão, ele para ouvir o seu servo, ele poderia falar assim, quer saber se tem razão? Se tudo é errado, tá liberado. Mesmo que todas as pessoas do mundo estejam perguntando para você, nossa, mas e se você for lá e não der certo? E você souber que você recebeu uma ordem direta do Senhor, não importa todas as pessoas do mundo, seja fiel à ordem que Deus te deu. O Senhor te mandou avançar, avance. O Senhor te mandou parar, pare. O Senhor te mandou fazer,
faça. O Senhor disse que você está curado, você está curado. O Senhor disse que você precisa vencer a sua insegurança, abandone a insegurança. O Senhor te mandou perdoar, perdoe. O Senhor te mandou esperar, espere. O Senhor te mandou pedir perdão, peça. Não importa o que qualquer outra voz fale no seu coração, você já sabe qual foi a ordem que Deus te deu com relação ao que você tem passado. Seja fiel, saiba reconhecer as armadilhas do inimigo e não negocie, sabe? Não é não. Não significa não. Não é talvez e talvez não é sim. Não é sim. Não é pode ser. Não volte atrás. Quarto ponto. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Mantenha a promessa viva. Veja bem, eu tive a curiosidade de trazer uma informação que é: quando o Senhor chama Abraão em Gênesis capítulo 12, a Bíblia vai dizer que Abraão ele tinha a idade de 75 anos quando ele promete uma grande descendência a Abraão. Só que Abraão vai esperar 25 anos pelo nascimento de Isaac. E quando Isaac nasce, Abraão vai ter ali 100 anos. Só que a Bíblia também vai contar no próximo capítulo, que vai falar do casamento de Isaac, que Isaac se casou quando tinha 40 anos. Vai dizer assim, Gênesis 25, versículo 20, quando Isaac tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Ou seja, por esse tempo, Abraão tinha em torno de 140 anos, 139, 140 anos. A Bíblia não conta quantos meses durou essa viagem, quanto tempo durou a viagem do servo, mas a Bíblia diz que ele se casa com 140 anos. Vamos falar que Abraão tinha 139 anos, ou seja, 65 anos depois que Abraão tinha recebido a promessa do Senhor. Em Gênesis 12, versículo 1, o Senhor diz: sai da terra de seu pai. 65 anos depois. Gente, Abraão já estava muito velho. Ele não estava e gente, cheio de vigor, porque ainda depois de Sara ele se casa de novo, porque se aqui ele tem 139 anos, a Bíblia vai dizer que ele se casou com Quetura e ele teve mais 4 filhos, se eu não me engano, tendo acontecido tudo na vida de Abraão. 65 anos depois, ele sabia exatamente o que significavam as palavras do Senhor naquela promessa. E ele se mantinha fiel a ela, ainda que isso custasse o futuro da sua descendência. Veja bem, se a mulher de Isaac, né, da família de Abraão, não aceitar vir, Isaac não se casaria. E ele também não se casaria com uma cananeia, ou seja, Isaac não ia se casar com ninguém. Isaac não casa com ninguém, então não tem herdeiro de Abraão, não tem herdeiro de nada. Abraão não queria saber. Ele se lembrava das palavras do Senhor e ele seria fiel a ela, mesmo que isso custasse alguma coisa. E nós, gente, por tão menos, às vezes a gente sai do culto, recebeu uma palavra do Senhor, chega em casa, o que falou mesmo? Imagina ter esperança no momento da aflição. Imagina ter esperança, se a gente nem é capaz de guardar o que Deus falou pra gente, imagina se lembrar no momento da angústia, do que o Senhor nos falou. Na verdade, ainda que a gente se lembre, a gente não bota nem fé mais. Se demorar 1 ano para acontecer, esquece. 65 anos depois e a terra não era dele. Ele tinha Isaac, ele era pai. Mas aquela terra não era dele e também não era do filho dele. Mas ele falou assim: ei, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus prometeu ao meu filho essa terra e Deus mandou eu sair de lá, então pra lá ele não volta e aqui também ele não vai casar, então
certamente o Senhor vai mandar um anjo na sua frente que vai resolver esse problema para mim. Eu não sei o que ele vai fazer, mas eu não vou desobedecer. E eu também não sei o que Deus vai fazer, mas aqui Isaac também não se casa. Agora, que interessante, existe também um outro tipo de esquecimento que nós precisamos tomar cuidado. É quando o Senhor nos abençoa e nós nos esquecemos do propósito daquela bênção. Olha o que acontece. O Senhor promete que daria filhos a Abraão, que ele seria pai de nações. E o Senhor dá Isaac para ele. E agora pode ser que Isaac não se case. Mas se o coração de Abraão não está posicionado no Senhor da forma correta, então a prioridade aqui passaria a ser Isaac e o casamento dele, e não mais a fidelidade à promessa. Quantas vezes o Senhor, ele nos abençoa e nós trocamos o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus e nós passamos a ser fiéis àquilo que o Senhor nos deu em detrimento da fidelidade ao Senhor. Isso que é um caso. Você orou muitos anos para ser mãe, para ser pai. E agora que você tem um filho, você é fiel ao seu filho. E é o seu filho quem dita tudo da sua vida, tudo que você vai fazer, onde você vai, onde você não vai. Teve um filho, sumiu da igreja. Sumiu das coisas, parou de fazer, parou de buscar a Deus, né, mulher? Virou mãe? É corrido? Eu nem imagino, não consigo nem imaginar. Eu vejo pela minha prima que é mãe e a Elisabetinha, gente, mó fofa, tem 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, e o tanto que a Elizabeth demanda da minha prima Nana. Nana, um beijo se você tá vendo esse vídeo. Agora, a Nana chegou em mim e ela falou assim, Lê, eu estava sem tempo pro Senhor e o Senhor me cobrou. E não foi bom, não. E ela precisou encontrar um tempo para se dedicar ao Senhor. Quantas vezes você tá aí, sabe o que? A gente se acostuma com a vida da correria, gente. E aí quando você vê, você tá abarrotado e sempre é mais compromisso e sempre é mais demanda e você fica enfiado naquilo que era para ser uma bênção na sua vida, mas que o Senhor queria desfrutar com você daquilo que Ele tá fazendo em você por meio de um relacionamento. Mas agora você coloca Deus de lado e você fechou a porta e o Senhor não pode desfrutar nem de você e desse momento junto com você. Quando Deus te dá uma bênção é para que vocês possam usufruir em conjunto, sem que isso te custe a fidelidade ao Senhor. Se o coração de Abraão não estivesse posicionado no Senhor e nas suas promessas, tendo em mente o que o Senhor falou e tendo em mente quem o Senhor era, facilmente Abraão poderia falar assim, não, o que importa é que Isaac se case. Mas não. Eu não sei como vai ser, mas ele não vai descer e ele não vai casar com essa mulher pagando aqui. O Senhor vai dar um jeito, ele vai mandar um anjo resolver essa situação, mas o meu filho não deve descer jamais. 5º ponto. Não retorne ao local de onde o Senhor te tirou de maneira nenhuma. O texto que nós lemos vai dizer que, mas não leve meu filho para lá de maneira nenhuma. De onde o Senhor te tirou que você está sendo tentado a voltar? Eu contei aqui, alguns vídeos atrás, eu acho que foi no problema do sofrimento, que nós erguemos um altar de adoração ao nosso sofrimento e à nossa dor. E aquilo que foi permitido pelo Senhor para vir até as nossas vidas, para nos aperfeiçoar no seu poder e nos levar em direção ao Senhor, aquilo que era uma situação de passagem, era para ser uma escola, nós fazemos residência, nós erguemos um altar de adoração ao problema. E eu contei um testemunho de quando eu estava no meio do meu processo de divórcio e eu me sentia muito indigna de seguir em frente, eu me sentia muito culpada e eu via todos os erros e imprudências que eu havia cometido no meu casamento e eu estava lamentando ao Senhor o meu sofrimento e, gente, eu fiquei muito mal, eu passei por um quadro de depressão, eu já contei isso aqui. Se você não conhece meu testemunho, assistam os meus vídeos, fica aqui comigo que você vai conhecer o que eu passei, mas eu me lembro de o Senhor me falar assim, me entrega tudo.
E eu sabia que o Senhor estava me pedindo a minha dor. E eu resisti. Por quê? Por que eu resisti? Porque eu não queria me sentir bem. E eu sabia que no dia que eu começasse a me sentir mal de novo, o Senhor ia me dar um presta atenção. E foi o que aconteceu no dia seguinte. Gente, foi 24 horas, acho que nem isso. Quando eu falei pro Senhor, Senhor, eu tô sofrendo, não sei o quê. O Senhor falou, para. Eu não te levei pra esse lugar. Eu te falei que era para você me entregar. Se você me entregou a sua dor é minha. E se ela é minha, ela já não mais existe para você. Sai daí. Eu não mandei você ir aí. Não é isso que eu quero de você. Quantas vezes você tá aqui assistindo os meus vídeos, semana a semana, terça após terça, quinta após quinta, esses vídeos de quarta-feira agora em janeiro, e você tomou uma decisão de seguir em frente. E eu sempre falo isso em todos os vídeos aqui quando a gente está falando de alguma desordem emocional, insegurança, ansiedade, sobre rejeição, sobre medo, sobre trauma, sobre falta de confiança. E eu falo assim, você será tentado a desistir. Você vai ser tentado a desistir. Você vai ser tentado a voltar ao seu velho hábito. Porque se você assiste os vídeos do meu canal, você sabe que a sua mente tem um padrão de operação no piloto automático e que ela já está acostumada a operar na forma doentia de ser. E, portanto, no que depender do seu corpo e do seu cérebro, da sua mente, não tem nada em você que vai contribuir para o reino, para que você seja um filho de Deus. Pelo contrário, vai contribuir para te afastar da vontade de Deus. É por isso que você precisa ter uma mente renovada pelo Espírito, porque no que depender do seu corpo, do seu organismo, você vai inclinar para o mal. E você sempre vai ser tentado a voltar de onde o Senhor tem lutado para tirar você. Seja a sua insegurança, a sua ansiedade, o seu medo, o seu trauma, a sua dor, a sua rejeição, o seu passado. Eu não sei o que você passou em 2024, mas no seu coração eu sinto um temor do Senhor em dizer para você que no seu coração você disse: o meu passado fica em 2024 e eis que todas as coisas se farão novas em 2025. E você foi sério, você foi genuíno, você foi verdadeiro e você está com o coração disposto, mas as tentações elas virão para te fazer voltar, mas não interessa de que forma apareça, não retorne de onde Deus te tirou de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Leve Isaac para Padã Arã. Alianças que o Senhor encerrou em 2024. Relacionamentos amorosos que o Senhor precisou arrancar da raiz. E Ele falou que é não. E essas pessoas, essas alianças, esses hábitos, esses vícios, eles baterão a sua porta em 2024, em 2025. Mas não desça a Padã Arã de jeito nenhum. Não desça. Você precisa saber a terra que você está pisando. Você precisa reconhecer e ter na sua mente a promessa, o que Deus te falou, o que Deus te falou, o que Deus te falou. Não desce a Padã Arã. Não deixe Isaac descer. Não negocia, não ouça. Ah, mas ele tá diferente, ela tá diferente. Deus disse que não é não. Meu irmão, minha irmã. É um risco muito alto. É arriscar a sua promessa, a sua terra prometida, estabelecendo alianças com Deus, com quem Deus falou que não. Não foi à toa que Deus tira Abraão daquele lugar. Sabe, às vezes você namorou e ficou anos a fio com uma pessoa e o Senhor tinha falado para você lá atrás que era não e você foi mesmo assim. E agora, depois de tanta aflição, o Senhor fala para você, o ciclo acaba aqui, mas você vai ser tentado a voltar. Você vai ser tentado a voltar aos seus vícios em 2025, porque para que se consolide a unção, tem que ter uma tentação. Perceba
Jesus, ele se batiza no Rio de Jordão, através de João Batista, desce o Espírito como uma forma corpórea de pomba. Deus diz, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, e ele é cheio do Espírito, e ele é levado ao deserto para ser tentado. Agora, Jesus não realizou nenhum único milagre, até que ele fosse tentado. E porque ele vence a tentação, ele sai do deserto, e a palavra diz que saindo do deserto, então o Senhor se dirigiu e começa a curar e a libertar e a perdoar os pecados. Vencer a tentação é quem vai consolidar aquilo que você vai viver no Senhor e a acessar o lugar da unção. Só existe unção quando existe vitória sobre a tentação. Existem espaços onde o Senhor te arrancou em 2024 e você se pergunta, mas por que dói tanto? Por que eu não consigo? É porque o Senhor precisou arrancar mesmo, foi com força, Ele precisou tirar de você e você não entende, mas é porque você precisa seguir. Segue, não volte, não negocie, esteja com a sua mente esclarecida que por mais que você não entenda o que está acontecendo agora, por mais que aquilo que você vê agora não ressoe com aquilo que você recebeu de promessa, ou seja, onde você está ainda não é o que você espera, existe um cheque assinado com data pré-datada, só que você não sabe qual é essa data, não negocie. E não volte para onde o Senhor te tirou. Eu sempre falo que você precisa, quando eu dou vídeo de dicas aqui, quando eu lanço um vídeo com dicas para sua autoestima, dicas para vencer a insegurança, dicas para conseguir perdoar. Gente, eu tenho vídeos com muitas dicas práticas aqui. E se você está há muito tempo aqui no canal, desde o começo, muito tempo, né? 4 meses aqui no canal, eu sempre termino assim: persevere. Perseverar no Senhor é a chave para alcançar a terra prometida. A história continua e conta que o servo de Abraão vai, conhece Rebeca, faz uma prova com Deus, as coisas dão certo. Rebeca vem, ela não só aceita vir para Canaã, como a Bíblia diz que eles se amaram instantaneamente. A Bíblia vai dizer no capítulo 25 que Isaac vem a cavalo, a camelo, não lembro, de longe, e Rebeca avista Isaac e ela pergunta para o servo quem é ele. E ela se encanta por aquele homem e o servo diz, esse é seu noivo. E ela para tudo e ela desce daquela caravana e ela vai em direção a Isaac e ele desce e se encontra com ela. Imediatamente ele toma Rebeca e coloca ela na tenda que era de sua mãe, e a Bíblia vai dizer que Isaac amou a Rebeca todos os dias da sua vida. Sabe? Se você não volta para trás e você permanece, você vai desfrutar de algo que o Senhor vai derramar sobre você, que você jamais imaginou que pudesse viver. Você vai olhar e você vai falar assim, Senhor, eram essas as promessas? Eu achei que elas eram menores e eu não sou digna de viver algo tão maior. Mas sabe por quê? Porque você escolheu perseverar na palavra do Senhor. Não negocie. Como alguém que tem sido muito tentada a voltar, eu oro, sabe qual é a minha oração? E eu oro mesmo isso. Deus, que o seu anjo vá na minha porta, abrindo os caminhos em meu favor, mas que outro, Senhor, vá à minha retaguarda, queimando as pontes com o caminho de retorno, para que eu nunca regresse. Eu orei isso essa semana. Senhor, não me permita retroceder, não me permita voltar de onde o Senhor me tirou. Queima as minhas pontes, todas elas com aquele lugar, para que não haja nem possibilidade de que eu retorne.
Eu oro por você, para que o Senhor mande anjos na sua retaguarda, queimando todas as suas fontes com o seu passado agora. Em nome de Jesus, pessoas que te procurariam para te tentar não vão mais te encontrar. Senhor, torna invisíveis todos esses que estão, Senhor, assistindo esse vídeo contra essa tentação de voltar atrás. Senhor, voltar atrás nos velhos hábitos, voltar atrás nos velhos modos de pensar, nos velhos comportamentos, nas velhas atitudes, nas velhas crenças. Eu declaro um renovo sobremaneira nesse lugar e uma graça abundante sobre 2025 na vida de quem me assiste. Eu abençoo você, eu abençoo os seus caminhos, eu abençoo o seu ano. E eu declaro uma unção de avanço, de movimento para a frente sobre a sua vida. Você vai avançar, ainda que você não avance fisicamente, espiritualmente você está avançando. Porque o Espírito Santo nunca fica parado. O vídeo de hoje é esse. Eu vou te pedir para você comentar aqui se essa palavra queimou no seu coração. Me conta se esse texto já falou algo diferente com você. Compartilha comigo a sua experiência. Vou te pedir também para você encaminhar essa palavra para quem você acredita que esteja precisando, que esteja sendo tentado a voltar atrás. Vamos fazer com que esse canal cresça, não por dinheiro, por ambições financeiras, não, mas porque eu acredito no fundo da minha alma, no meu espírito, eu tenho certeza que existe poder aqui nesse lugar para tocar e libertar outras pessoas, e é por isso que eu tô aqui. Um grande abraço. Não esquece de me seguir lá no meu Instagram e vim conversar comigo também. Eu quero muito conversar com você. É @leticia.erdi. O vídeo de hoje é esse. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Até semana que vem. Fica com Deus.